Sejam bem-vindos. Começa agora mais uma edição do nosso programa Saúde Animal. E você já sabe que nós temos um encontro marcado aqui com programas inéditos sempre às quartas-feiras à noite. Então você vai acompanhando os nossos programas e também as reprises durante a semana. E ainda pelo Facebook do programa Saúde Animal, você acompanha também os nossos arquivos dos programas passados. Tudo isso para que você possa participar desse nosso modelo, né, de projeto, que nós temos a oportunidade, aliás, de conhecer sempre um pouco mais dos profissionais, da profissão em si, da medicina veterinária, e graças à parceria com o Hospital Veterinário da Universidade de Marília, e a quem sempre eu agradeço também, né, a idealização do nosso projeto, o professor Dr. Fábio Manhoso, que nos acompanha sempre, criando inclusive os nossos temas aqui para serem abordados. E a nossa preocupação sempre é levar para você, está aí do outro lado, que assim como eu, né, é um leigo, muitas vezes, né, não só os veterinários estão assistindo, os zootecnistas, mas pessoas que gostam de animais e pessoas que entendem a importância do médico veterinário para a saúde pública de um modo geral, como a gente vem falando sempre aqui. Então, é sempre uma alegria poder aprender a cada semana. Hoje, por exemplo, nós vamos falar de um tema muito interessante. Vamos falar sobre equinos, distúrbios de comportamento equino. Chama atenção, né? Porque o cavalo aparentemente sempre tão tranquilo e a gente vai entender quando isso acontece e como acontece. Quem vai falar pra gente sobre esse assunto, a médica veterinária residente, Renata Alves de Paula, que está aqui conosco pela primeira vez no nosso cenário novo, né, Renata? Seja bem-vinda, viu? Tudo bem com você? Tudo bem. Vamos falar sobre comportamento, distúrbios de comportamento, porque a gente tem essa ideia, né, do cavalo, que ele é dócil, tranquilo, e poucas vezes a gente ouve falar sobre esses distúrbios de comportamento. O que seria isso? Então, na verdade, não que eles não sejam dóceis, não sejam assim como a gente sempre vê. Mas o que acontece é que a gente, o ser humano, acabou mudando totalmente o hábito desses animais quando eles foram domesticados. E isso faz com que eles acabam desenvolvendo algum tipo de comportamento durante a sua vida. Principalmente os animais que são mantidos em baia, mantidos estabulados. Entendi. É porque a gente sempre tem essa ideia, né, e olhando, observando essa tradição e a origem, né, e muito se fala sobre o equino como um animal gregário, né? Isso. Que ele vive no grupo. E ele faz parte desse grupo e todo o comportamento dele está atrelado justamente a essa convivência. Então, quando o homem interfere e muitas vezes afasta ele do grupo, no caso das baias, como você está falando, né? Quando ele fica mais sozinho, mais solitário, aí o contato muito próximo com o ser humano, né, acaba influenciando. Ele precisa de um líder, é mais ou menos isso. Conta pra gente como é essa rotina, né, como é que eles sobrevivem nesse meio, né, entre eles, assim. Então, na verdade, os equinos, antes de serem domesticados, eles viviam em grandes extensões de terra e sempre em grupos. Então, eles possuíam esses grupos, aproximadamente 20 animais por grupo. Um animal que sempre ele vai ter a liderança desse grupo, sempre vai garantir a proteção. E, além disso, eles passavam muito tempo da sua vida pastando, descansando, fazendo algum tipo de atividade. Aí no momento que a gente coloca ele dentro de uma baia, a gente acaba tirando todo esse hábito que é natural dele. Quer dizer, então toda a evolução do animal, né, baseado justamente nessas necessidades e na realidade do meio, né? Isso mesmo. Então, essa necessidade do líder, porque aí ele acaba se acostumando com a liderança de um dos animais. A natureza é realmente fantástica, né? O organismo, o corpo, o mecanismo, né, do corpo todo também associado a essa movimentação para o animal viver e ter mais qualidade de vida mesmo. Isso, né? Com certeza. Um animal ele é como a gente. A gente não consegue viver isolado de todo mundo, né? A gente precisa ter um contato, a gente precisa conversar com alguém, brincar muitas vezes, né? Tem todos os momentos, eles também possuem todos esses momentos. E essas características, né, são transmitidas, né, geneticamente, não tem como alterar
Isso, eles têm, assim, do jeito deles, eles têm as brincadeiras deles, sim, eles têm o contato físico, né? Então, eles também precisam disso para poder viver bem, né? Ter uma boa qualidade de vida. É o bem-estar animal, é o bem-estar, é isso que eu ia falar. E também pensando nessa posse responsável, isso, né? Que a gente pensa só nos pequenos, né? Mas certeza. A posse responsável também para que seja respeitado, né? O máximo possível de detalhes, para que o animal seja preservado, né? E ele mantenha essas qualidades e características que são parte do animal. Com certeza. Isso até é importante até para a reprodução, né? Isso. O animal, muitas vezes, ele na natureza, ele realiza a reprodução por conta própria, né? Aí quando a gente leva ele para viver estabulado, viver em baias, muitas vezes o animal nem tem uma reprodução, né? A gente acaba tirando isso dele também. Esse é um dos problemas, né? Esses desvios, né? Mas nós temos alguns vídeos para começar a ver. Vamos ver? Os animais que eles vivem em baias, como eles ficam muito tempo sem fazer nada, por exemplo, na natureza ele ia estar pastando aproximadamente 18 horas por dia. Na baia, esse tempo da alimentação dele acaba sendo limitado. Muitas vezes eles ficam se alimentando apenas 4 horas. Então eles ficam muito tempo dentro de uma baia sem fazer nada. E aí eles têm que desenvolver alguma coisa para poder passar o tempo deles. Sim. E aí eles acabam desenvolvendo alguns distúrbios de comportamento. Entendi. Isso muitas vezes pode ser prejudicial a eles. Certamente. A gente volta a falar, essa falsa, às vezes, impressão de que eles são fáceis, né, de domesticar e tranquilos. Eles até aceitam, mas tem limite, né? Isso. Tudo tem limite. A gente considera isso uma estereotipia. Então, a gente tem um vídeo que mostra muito bem um vício desse animal. Sim. Quando ele está com esse tipo de problema, com esse estresse. Então, vamos começar a ver o primeiro. Como é o tema do vídeo? Vícios. Vícios. Vamos ver então esse primeiro, só para a gente ter uma ideia, porque já começa a ficar com pena do animal, né? Porque, poxa vida. Então o animal acaba realizando alguns movimentos repetitivos. E isso aí acaba ajudando a amenizar o estresse do animal. Mas ele se machuca fazendo Ele acaba isso. se machucando, ele pode se machucar. Ali a gente consegue ver nesse vídeo uma situação bem precária, né? Então, tem algumas coisas, como o espaço hoje em dia está bem mais reduzido, tem algumas coisas também que a gente pode fazer para melhorar isso, né? Então, um outro tipo de comportamento é o que a gente chama de aerofagia, que o animal ele pode realizar isso apoiando em algum objeto ou sem apoio. É um vício que ele tem de engolir ar, então chama aerofagia. Ali a gente consegue ver bem que ele encosta a cabeça, a boca sobre uma superfície mais rígida e ele começa a engolir o ar. E isso tudo para poder passar o tempo em que ele fica sem fazer nada, sem ter esse contato físico com outros animais ou contato social. Que coisa impressionante, gente. Dá até uma aflição de Isso aí gera alguns distúrbios de saúde mesmo para o animal, alguns problemas de saúde. Isso aí, por exemplo, pode levar a uma cólica. O animal a ter uma cólica porque ele fica engolindo o ar. Gastrointestinal, isso, né? Um problema gastrointestinal. Aí uma cólica pode levar o animal até a óbito, né? E um outro problema da aerofagia é o desgaste dos dentes, porque como ele apoia muito a cabeça sobre uma superfície, ele acaba tendo um desgaste excessivo dos dentes. E quanto tempo, mais ou menos, né, de estresse? Vamos imaginar um animal, ou animais como esse que a gente viu até agora, já representando, né, esse tipo de sintoma, porque é um sintoma. Isso. Esse estresse já é de muito tempo, certamente. Quer dizer, ele já vem sofrendo há muito tempo para começar a demonstrar. Muitos animais, eles desenvolvem isso conforme o tempo. Mas o que pode acontecer também é um animal que ele já está acostumado, por exemplo, a viver em um piquete grande. Mudança de ambiente. E aí ele tem uma mudança muito drástica no seu modo de vida. E aí pode levar ele também a desenvolver esse tipo de problema. Nossa, que dó. Tem mais, né? Vamos ver. Então, a gente tem alguns outros vícios também que chama passo de urso, onde o animal ele fica alternando o apoio dos membros.
Aí a gente consegue ver isso através do vídeo. Então a gente consegue ver animais de baia, eles podem, alguns desenvolvem o vício também de ficar abrindo e fechando a porteira da baia sozinho, eles aprendem a abrir a porteira. Ali a gente consegue ver que ela vai ficar alternando os membros. Nossa. Muitos animais também têm alguma deficiência de mineral, então entendi. eles ficam... Ela fica se sacudindo de um lado para o outro. Eles acabam lambendo a parede por deficiência, às vezes, de mineral também, porque acabam não tendo uma dieta adequada. Então, vários são as alternativas que eles buscam de reduzir o estresse. Uma outra característica também é de o animal ficar balançando a cabeça na vertical. Então, a gente tem um outro vídeo que mostra bem isso. Às vezes o animal começa a tentar morder o animal que está do lado, para tentar ter um contato mais físico. Começa a patentear o solo também, e aí tudo isso acaba sendo prejudicial. Ali, quando a gente vê um animal ao lado do outro, você fala, mas tem outros animais, ele está observando, mas não tem o contato, não é a mesma coisa. Eles não têm o contato. Nessas situações aí, no seu modo de ver, né, como uma especialista, o que provocou, especialmente, em que condições eles viviam, né, na sua avaliação, para que chegassem a esse ponto? Então, você falou em situação precária, mas... Isso. Às vezes espaços muito pequenos, as baias às vezes podem não ter o tamanho adequado. Eles são animais de serviço... são animais de trabalho. Muitas pessoas têm animais para trabalho, algumas para esporte, né? Então... E mesmo para esporte, eles podem ser tratados dessa maneira? Tem lugares que acaba tendo isso. Às vezes a pessoa gosta muito, quer ter um animal, mas tem uma chácara com espaço reduzido. E aí acaba colocando o animal numa baia e ele acaba ficando lá o dia todo. Passam 24 horas por dia. Confinados. Isso acontece muito também em jockeys, onde não tem um espaço de piquetes assim para poder soltar esses animais. Então eles vivem 24 horas por dia confinados. É inacreditável, né? Porque certamente eles têm casos assim, mas também devem encontrar outros meios, né? Isso. A gente tem mais vídeo para depois a gente falar um pouquinho sobre como evitar, prevenção, né? Tem mais algum? Tem mais um vídeo. Vamos ver. Qual que é esse caso? Então aí mostra o animal mordendo a porta da baia para tentar amenizar também esse estresse, procurando alguma coisa para fazer, né? Tadinho. Ou também isso pode ser causado por uma deficiência de mineral também. Então ele começa a buscar em algum lugar onde não tem na baia dele. Então são distúrbios de comportamento no que diz respeito assim aos hábitos, né, a maneira como ele se mexe, se locomove. E em relação ao tratador, ao proprietário, né, a questão da agressividade, quando alguém se aproxima, porque ele dá esses sinais claros de que ele não está bem, né? E ele tenta transmitir isso também na maneira como ele se aproxima. Existe muita mudança, né, nesse contato? Existe sim. Muitos animais, quando você chega na porta da baia, eles já vêm para morder mesmo. Eles acabam se tornando mais agressivos. Então, às vezes chega uma pessoa com quem ele não está acostumado, né, deve ser tomado um certo cuidado, porque eles acabam ficando mais agressivos. Nossa, é realmente algo lastimável, né? A gente sofre vendo assim. Mas eu vou pedir licença para você só um pouquinho, Renata, para chamarmos a palavra do aluno e na volta seguiremos, porque daqui a pouquinho o programa parece que já vai acabar, passa muito rápido, e vamos falar um pouquinho mais, até só para eu entender se existe, né, a possibilidade de prevenção, o que fazer nesses casos, porque você falou em jockeys, né? Isso. São ambientes tradicionais, né, muito dinheiro envolvido, deve haver alguma maneira, né, de amenizar essa situação. A gente vai falar sobre isso já, depois a palavra do aluno. Vamos lá. Eu escolhi a medicina veterinária desde pequeno, né, porque eu sempre quis trabalhar com reprodução, onde eu sempre gostei da raça Neroli. Aí em 2000 a Unimar fez a aquisição da Essência. Aí eu sempre gostei, aí eu vim pra cá
com o intuito de trabalhar com reprodução devido à raça Neroli. Entendi. Por que exatamente a Unimar? Foi porque ela trouxe essa tecnologia? Porque ela comprou a essência em 2001, aí eu falei, eu estando na Unimar, eu vou ficar mais próximo de trabalhar nessa área. A estrutura é boa sim, tem muito a oferecer, basta o aluno querer. Tá aí um dos momentos mais aguardados, né, pelos meninos e meninas lá da medicina veterinária. Palavra do aluno. Tem uma fila assim quando eu vou lá gravar. Todo mundo quer participar. Eu não é? Eu já fiz parte dessa fila. Nossa, todo mundo quer. Às vezes não, né? Às vezes todo mundo sai correndo. Foge. Mas é muito legal essa participação. Mas vamos voltar aqui então a falar sobre esse assunto que realmente desperta a atenção e traz preocupação também e às vezes um pouquinho de revolta, né? A gente começa a se sentir até um pouco contrariado e começa a observar, por isso que eu falo, a informação faz toda a diferença. E até para a gente poder julgar, entender os bastidores, né, de muitas coisas que às vezes parecem glamurosas, mas é um preço muito alto, principalmente para o animal, no caso dos animais de competição que você estava falando, né? Com certeza, um animal que ele acaba passando por um período de estresse, às vezes ele vai para uma prova e ele acaba não tendo um bom rendimento numa prova. É nisso que eu estou pensando, quer dizer, se ele não tem espaço, né, para liberar o estresse dele, o que eles fazem? Qual é a tática? Qual é a estratégia? Para eles... Para ele não se estressar tanto e não comprometer o desempenho nas provas. Então, algumas coisas podem ser feitas para esses animais não se sentirem tão estressados. Como, por exemplo, soltar o animal, uma coisa simples, soltar o animal pelo menos uma vez por dia, num picadeiro, num espaço com grama. Mas num jockey, por exemplo, eles não soltam? Então, eles não soltam, eles só saem da baia para realizar o treinamento. Então, o período que ele sai da baia, ele só caminha um pouco até chegar a pista, né? E depois tem toda aquela exigência física e tal, que para ele é mais estressante ainda. Com certeza. Né? Porque é diferente a atividade física tranquila, desse passeio onde ele vai descansar. Né? Muitos animais, às vezes, eles preferem sair da baia para o treinamento. Porque pelo menos... é o momento que eles vão, assim, fazer alguma coisa que não seja ficar sem fazer nada. Então, tem muitos animais que preferem isso, preferem sair da baia, ir para o treinamento, e a gente consegue perceber isso, assim, observando o animal. A gente percebe que ele fica melhor o lazer dele, realizando uma atividade do que está dentro da baia. A alegria baia. dele é o treinamento. Agora, para outras atividades, animais de serviço, do trabalho diário, ou essas pessoas, como você falou, que gostam, né, do cavalo, mas não tem espaço, existe alguma saída, alguma alternativa para que, então, além de soltar o animal, obviamente? Existem algumas outras coisas que ajudam o animal a reduzir o estresse, como, por exemplo, uma música. Às vezes você colocar uma música para o animal acaba distraindo e ele acaba Podia pôr televisão para eles, né? Nosso programa lá. Que bonitinho! Algumas outras coisas que as pessoas podem fazer é colocar alguns objetos dentro da baia que o animal possa Eu tinha pensado distrair. Nisso, mas eu falei, mas será, né? Porque a gente já pensa logo no cão, quando o cão está estressado também. Existem algumas bolas que você pode pendurar na baia para o animal brincar e se distrair, algumas correntes. Então, tudo isso acaba fazendo com que amenize um pouco esse tempo que ele fica ocioso. Coisa simples, né? Uma outra medida que é muito mais simples e que resolve bastante é fornecer uma grande quantidade de alimento verde para ele durante uma maior parte do dia. Então, ele vai acabar ficando mais tempo se alimentando, fica menos tempo sem fazer nada. Quer dizer, já é uma atividade. Isso, comer é uma outra já alternativa. É uma também. Simulação, né, de quando ele estava lá pastando e tal. Então ele tem esse tipo, é uma judiação, né? Mas se não tiver outra alternativa. Isso tudo foi a gente mesmo que faz, né? Que a gente provocou. acaba mudando totalmente o hábito desses animais. Vai expondo o animal nessas situações terríveis, degradantes, inclusive, né, que compromete, inclusive, a saúde e bem-estar, né, do animal, como a gente está falando aqui. Só uma dúvida em relação aos animais da ecoterapia, por exemplo.
o nível de estresse desses animais? Porque eles precisam, geralmente são escolhidos a dedo, né? Para terem esses contatos com as crianças ou adultos com necessidades especiais, né? Então, um trabalho muito bonito, a importância do animal para a recuperação, né? E depois também quero que você fale sobre a questão da polícia militar, os animais, que você pode falar muito bem sobre isso também. Mas a ecoterapia? Então, os animais da ecoterapia, geralmente, eles já são animais mais velhos. Então, eles são mais experientes, já são mais tranquilos, né? Para eles poderem realizar esse tipo de atividade. Então, para eles, eles já estão mais acostumados com as situações, né? Já podem ter passado por um estresse desse? Já E depois podem. tem como reverter? É muito difícil. Quando o animal ele tem esse comportamento, por exemplo, a aerofagia, é muito difícil reverter isso. Tem algumas formas, algumas coleiras, algumas coisas assim, mas nada resolve 100%. É como se fosse um toque. Isso. É um toque. É um um transtorno vício obsessivo mesmo, né? compulsivo. Ele fica fazendo aquilo. A gente considera um vício mesmo. Então, o animal, depois que ele adquire, é muito difícil dele perder. E aí vem a questão da polícia militar, né? Que também dá uma aflição quando a gente vê, principalmente nesses momentos de embate, de combate mesmo, né? Que nessas manifestações que às vezes, né, agora são mais frequentes. Eu fico imaginando o nível de estresse desse animal. Então, o Hospital Veterinário da Unimar, ele até tem uma parceria, né, com a Polícia Militar aqui de Marília. A gente atende os animais deles. E o que a gente percebe também é isso, que os animais eles ficam menos estressados quando eles estão nesses combates, quando eles estão nos treinamentos, que é o momento que eles se distraem. Então, a gente consegue perceber bem isso, sabe? Mas e aí pensando assim, só levar em consideração, né, que a preocupação é muito grande com os animais, com certeza, né? Porque eles são tratados como integrantes do grupo. Com certeza, eles são tratados assim como uma parceria, né, entre o policial que monta naquele cavalo. Geralmente tem um policial que monta o mesmo cavalo durante muito tempo. Isso. Né? Isso eu já vi também, que eles até sentem quando tem que aposentar o animal. Cada policial tem o seu cavalo, né? Então o cavalo já está acostumado com ele, né? E também são animais mais velhos, né? Que já passaram por treinamento, então eles já estão mais acostumados com essas situações que a gente acaba não estando, né? É verdade, é uma coisa que às vezes a gente não leva em consideração. E aí você está falando, né, sobre a questão da idade, é uma outra preocupação. Porque por mais que ele sofra, né, e acaba se adaptando de uma maneira ou de outra, tem um certo cuidado com esse animal, ele acaba vivendo mais. Com certeza. E aí vem a preocupação com a velhice, né? Eu lembrei agora, eu vi essa matéria da Polícia Militar, porque foi no Globo Rural, inclusive. Eles estavam falando sobre um asilo para cavalos, né? Porque tem um empreendedor, um profissional, né, do agronegócio e sensibilizado com essa situação, ele voluntariamente tem uma área onde ele recolhe e recebe esses animais, porque muitos deles depois, né, tendem a ser descartados. E depois desse estresse todo, né, aí os cuidados com o estresse do animal já lá na terceira idade. Geralmente os cavalos da cavalaria, quando eles vão ser aposentados, a primeira opção deles é o policial que monta ele. Então, eles dão esse direito ao policial. De ficar com o animal. De ficar com o animal. Geralmente, eles são passados pro policial. A não ser que o policial, às vezes, não tenha onde deixar, e aí, ou alguma coisa assim. Aí, eles vão tentar doar esse animal para outra pessoa. Então, aí eles não acabam sendo abandonados. Não, né? Claro, exatamente. Uma responsabilidade. Eles têm todo um apoio, né? Até porque eles trabalharam a vida toda, né? Ajudaram muito eles. Por isso que eu estou reforçando aqui, né? Então é um exemplo, né, do tratamento, né, apesar do estresse e da dificuldade, né, do animal em lidar com essas situações, mas por um outro lado a troca, a cumplicidade, e aí o animal certamente vê nesse homem um líder, né, e o carinho muito grande também. E então é um exemplo de como deveria ser, já que o animal vai ter que ser tratado em um ambiente fora do que aquele ambiente que ele está acostumado. Então seria um bom exemplo com certeza, na Polícia Militar. Ótimo exemplo. De como deveria ser, né? A Polícia Militar aqui de Marília, a gente tem um ótimo contato com eles
Inclusive, eles sempre estão abertos a sugestões. Uma das coisas que a gente já sugeriu para eles foi a questão da música. E os cavalos deles, eles ouvem música o dia todo. Tá brincando. Olha só. Então, isso acaba ajudando. Às vezes, eles mesmos acabam tirando algumas dúvidas com a gente consegue incluir algumas coisas para eles poderem melhorar o bem-estar desses animais. Sim, é constante, né? Esse cuidado e vocês ficam pesquisando, encontrando outros meios. E aí, nesse sentido, as pessoas que buscam um atendimento com vocês também, né? Às vezes nessa dúvida, no desespero, muitas vezes, essas recomendações que vocês passam, você percebe que são colocadas em prática e depois vocês percebem alguma melhora? Como que é isso, essa preocupação? Porque geralmente quem leva o animal porque tem um mínimo de preocupação, né, para tentar resolver. Geralmente os que buscam é porque eles sentem mesmo, né? Acabam sentindo às vezes o estresse junto com o animal. Então é mais fácil você explicar isso para ele e você ter a colaboração dele, né? Porque ele precisa colaborar, a gente precisa falar, ele precisa fazer para poder chegar e ter um bom resultado. Né? Então, geralmente, essas pessoas que procuram, elas têm um bom resultado. Porque são iniciativas simples, né? Isso, são coisas que, assim, não tem gasto, né? Você colocar uma música, Poxa vida. Você soltar o animal pelo menos 1 hora por dia, todo dia, né? São medidas simples que podem ajudar muito na qualidade de vida desses animais. Fazer com que eles vivam mais, né, fiquem mais sadios e a relação melhore entre o homem e o animal, que eu acho que esse é o intuito. Mas uma última dúvida, pode? Rapidinho, João Paulo, nosso diretor aqui, mandando acabar o programa. Os animais dos carroceiros, que a gente sabe também que é uma luta constante de vocês, né? Sim. O nível de estresse também desses animais, obviamente por muitas dificuldades e necessidades, desde nutricionais até maus tratos físicos mesmo, né? Aí já é o extremo da situação. É uma questão muito difícil, porque esses animais, além deles passarem por um estresse físico, com excesso de trabalho, excesso de carga, às vezes na hora do descanso deles, eles não têm uma boa alimentação. E acaba isso agravando, né, gerando um problema de saúde, um problema nutricional. E aí esse animal vai ficando cada vez mais debilitado. Sim. E isso acaba sendo muito difícil de se resolver. É um caso também lamentável, né? Para vocês que gostam, que cuidam, né? Com então, certeza. receber casos terríveis. Já recebeu um caso de uma égua que ela estava prenha e estava totalmente magra, né? E ainda conseguiu manter essa gestação. Ela chegou para a gente lá a tempo. A gente conseguiu reverter o estado nutricional dela, aí ela pariu e depois foi embora bem com o potro, tudo. E esse proprietário do animal nessa situação? Na verdade, foi uma proprietária que ela recolheu esse animal da rua e levou pra gente. Entendi. Entendeu? E aí... O animal já estava sofrendo maus tratos na rua e ela fez uma boa ação. E ainda bem que a gente tem pessoas assim. Né? E aí o número cada vez maior, né, de animais também de grande porte abandonados. Foi seu tempo que eram só cães e gatos. Com certeza. Agora ficou frequente também essa questão de animais de grande porte. E aí a sociedade tem que se unir e tomar uma providência, né? Com Porque certeza. nós estamos evoluindo ou não, não é? Uhum. Acabou? Temos que encerrar. Tinha um recadinho que você ia me dar? Vida ativa de um cavalo. Quanto tempo? Uma pergunta aí que chegou, olha, ele vive em média quantos anos, o animal? Isso é muito relativo, aí depende do sistema de criação dele, né? Desses cuidados, né? Geralmente há 27, 28 anos aí o animal já deve ser aposentado, né? Deixar ele viver tranquilo. Mas já tem relatos de cavalo até 47 anos, assim. Mas se ele tiver tem que ser bem tratado. Bem tratado. Que bonitinho, né? Eles são muito resistentes. Isso. Delicados e resistentes, eu sempre falo isso. São incríveis. Olha, Renata, eu tenho só que agradecer você mais uma vez, né, pela oportunidade de poder conversar sobre esse assunto. E você tem uma infinidade de temas que podem ser abordados aqui, até para sensibilizar as pessoas, porque eu acho que essa também é uma função do nosso programa, para que passem a enxergar as coisas de uma outra forma, né, e até possam colaborar também. Então, o Hospital Veterinário, com essa equipe, né, de pequenos animais, mas também de grandes animais, à disposição da sociedade toda para tirar dúvidas, né, isso que é importante também. Com certeza. Quem quiser conversar, quiser, né, buscar algum tipo de informação,
a gente está aberto a visitas lá no hospital veterinário e estamos à disposição para ajudar quem quiser. Tá vendo? Às vezes uma iniciativa simples, colocar música para o animal já vai resolver, né? Mas sempre sob a supervisão de um profissional, nesse caso o médico veterinário é a pessoa para te ajudar. Obrigada, Renata, mais uma vez. Eu é que agradeço pelo convite. E você tem que voltar correndo para o hospital que tem um animalzinho te esperando. Sim, tem uma noite longa pela frente. O que aconteceu lá? Lá a gente está com um bezerro. bezerro. Que chegou hoje com uma fratura. E aí, como ele estava em decúbito, né, não conseguiu se alimentar, não conseguiu mamar. E agora a gente está lá na luta com ele. Eu falo que eu queria um dia poder registrar os casos lá. E cada caso daria uma série de programas, né? Com certeza. Porque... Hoje eu estou indo para a terceira noite de plantão. Tá vendo? É assim que funciona. Segunda, né? Essa equipe, a Renata Médica Veterinária Residente, R2, né, que a gente falou, primeiro ano, ela já está no segundo ano, pronta para o mercado de trabalho. Parabéns. Obrigada. E um abraço para toda a equipe lá. Obrigada. E aqui nós vamos encerrando mais uma edição do programa Saúde Animal, sempre surpreendendo, né, a mim e a vocês, certamente do outro lado, com muita informação e orientação, que é mais importante. Uma ótima semana e até o próximo, na quarta-feira, aqui na nossa TV Zan Canal 13, a TV que faz acontecer. Até lá!